Vamos lá, pessoal. Voltando. Você está na aula da Escola Adoração Mais da Home University, sua casa, sua universidade. Aula magna no curso de especialização em adoração. Princípios de adoração do Novo Testamento. Vamos continuar então aí, né? Glória a Deus. Vamos por etapa aqui. A turma tá chegando aí. Ok, vamos prosseguir então. Tivemos um probleminha com o link, mas está resolvido. Voltando aqui na nossa apostila, vamos pegar uma parte aqui interessante agora. Espera aí, deixa eu voltar aqui, abrir no local dela. Aqui, ok, pronto, voltamos. Já tá, a turma está aí já conseguiu entrar. Ok, voltando aqui. Nós vamos ter na história do Novo Testamento a historicidade da adoração, passando do tempo apostólico para o tempo patrístico. A música vai estar aí inserida, a adoração vai estar inserida, com algumas curiosidades interessantes. Vai colocar um pouquinho agora. O cerne da adoração. O cerne da adoração ainda é Deus, porém, a forma de fazer obteve algumas mudanças. Embora a liturgia mais próxima à ortodoxia possui a mesma estrutura, que divide a celebração em dois momentos essenciais: a liturgia da palavra, a liturgia da comunhão, ou como diria em termos eruditos, a Eucaristia. Em primeiro plano, o texto bíblico ocupa um lugar especial. Na época patróloga ou patrística, quem são os patrísticos? São os pais da igreja, os que vieram depois dos discípulos. Assim que os discípulos morreram, os próximos que vieram eram os patrísticos, né? Os pais da igreja. Segundo registros históricos, havia sempre um presidente na reunião, chamado presbítero. Ele conduzia a celebração com alguns auxiliares, diáconos, os quais realizavam o serviço. E aí, vamos ter alguns princípios que eles usavam. Na era patróloga e patrística, mesma coisa, são os pais da igreja. Segundo os registros históricos, havia sempre um presidente na reunião, no caso era o presbítero. Número 2, instrumentos de voz. Olha só, preste atenção que interessante aí. Geralmente era feita uma pequena meditação a respeito da leitura das cartas, ou Didaquê. Didaquê era um documento que trazia os escritos dos discípulos, né? Os apóstolos escreviam e colocaram isso num livro chamado Didaquê. E a explanação: o presbítero partilhava com os presentes as verdades de Deus e ministrava, né, ao coração. Número 4, aí teria a oração. Vocês estão acompanhando? Lá em cima, a liturgia neotestamentária. Primeiro, havia então um presidente, que era um presbítero, né? Aí tinha uma leitura da Carta dos Apóstolos. Depois, a explanação, né? O presbítero partilhava, né? E quarto vinha a oração. No final oravam juntos, uma oração que por muito tempo foi conhecida como oração dos fiéis. Depois tinha a comunhão, como costume da Santa Ceia, o pão e o vinho eram distribuídos para lembrar o sacrifício de Jesus. E a adoração, o hino, os louvores eram entoados para encerrar. Preste atenção, que o louvor era no final, não era como hoje. Só um ponto aqui, gente. A secretária está avisando que alguns não estão conseguindo entrar. Mas tem uma turma aqui dentro já, muita gente aqui com a gente já. Vânia, manda de novo o link, o último link que eu mandei, tá? Todo mundo está conseguindo entrar aqui. Não sei o que houve, não. Então, gente, como é que é feito o culto hoje, né? A gente começa lá, louvor, começa com uma palavra, oração, aí vem um louvor, depois aí vem o ofertório, né? Aí vem a mensagem. Na época que se seguiu, né, perto de Cristo já, depois dos apóstolos, era assim que era a liturgia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um documento aqui, do Justino, explicando como é que era isso aí.
Como é que eles faziam? Presta atenção aqui, o louvor era no final e não no começo. Por quê? Porque o louvor só acontecia se fosse provocado pela palavra. A palavra provocava o louvor. Isso muda completamente o contexto. Não estou dizendo que está errado começar com louvor, não. Não é isso que eu falei. Eu estou dizendo que uma característica da época era que as pessoas só cantavam o que a palavra provocou na vida delas. É isso. As pessoas cantavam o que a palavra colocou na vida delas. Pedi uma pausa aqui para vocês. A minha esposa aqui está dizendo que realmente tem muitos que não conseguiram entrar. Vamos lá. Um momento, já enviei o pastor do Igor. Bom, deixa eu pegar de novo aqui esse link. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Na liturgia da igreja cristã, o cântico, ele era a última coisa. Agora está chegando o pessoal aí, ó. Interessante, hein? Ô, pessoal, o que aconteceu aí? Falou para 5 pessoas. 5 pessoas aí. A turma está voltando. Muito bem. Agora a turma está voltando. Muito bem, pessoal. Muito bem. O inimigo está furioso, mas a gente vai conseguir. Bom. Estávamos falando, vocês não perderam nada, tá? Sobre a questão da liturgia do Novo Testamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho a apostila. Pegar o número 1 lá, ó. Aqui, ó, número 1, né? Na era patróloga, havia a presença de um presbítero, que é um líder da comunidade ali. Depois que ele estava ali presente, aí vinha uma meditação, sempre usando as cartas do Didaquê. Didaquê é um documento do primeiro século, confeccionado a partir de algumas cartas apostólicas. Não estou dizendo a carta dos apóstolos aí, elas também, mas tinha outros escritos que eles colocaram nesse compêndio. Vamos de novo aqui, meu Deus do céu. Depois que ele explanava a carta, então vinha a oração, eles faziam uma oração juntos, aí vinha a comunhão, que era a Santa Ceia, e no final da oração. Pasmem vocês. A adoração só acontecia porque era provocada pela palavra. A palavra provocava a adoração. Então não tinha esse negócio de... vamos cantar no começo aqui, nada contra, pode até cantar. Mas olha, veja o sentido da coisa. Eles cantavam o que a palavra provocava neles. Ou seja, a palavra tinha que ter uma força de Deus para motivar o povo a louvar. Você está pensando nisso? Como é que muda completamente o contexto? Assim a liturgia. Aí vamos à adoração patrística. Então, eu tenho aqui um documento, gente, olha, muito interessante, que eu extraí de um livro de história, sobre como era o culto. Aqui o Justino, no ano 150, ele está mostrando como era o culto naquela época. Se você tinha alguma dúvida ou curiosidade, vamos entender como era o culto naquela época lá. Adoração patrística. Aqui está um documento do século II sobre o culto, liturgia e serviço. Justino, Apologia. Justino escreveu assim, ó: depois de termos lavado desta maneira o batismo, aquele que se converteu e deu seu testemunho, quer dizer, esse culto aqui ó, já começou com o batismo, né? Conduzimos os irmãos reunidos para um comum oferecer as orações por nós mesmos, por aqueles que foi nominado e por todos os homens do mundo. Então, após o batismo, fizeram uma oração. Isso fazemos com todo o coração. Isso aí é uma ata de um patrístico, tá, gente? Do século II, tá? Século II. Isso fazemos com todo o coração, esperando que, assim como temos aprendido a verdade, também sejamos dignos de sermos achados bons cidadãos, cumpridores dos mandamentos, e, finalmente, sermos salvos com a salvação eterna. Ao terminar as orações, mutuamente nos saudamos com o ósculo da paz. Seria o beijo no rosto, né? E logo traz ao presidente o pão e o cálice de vinho com a água. Por que o cálice de vinho com a água, gente? Olha que interessante, olha um resgate histórico aí. Porque, na verdade, o vinho era muito comum e o vinho provocava muita embriaguez. Eles colocavam água no vinho para quebrar o teor alcoólico. Por isso que depois da igreja, após a reforma, começou a usar o suco de uva, né? Ele os recebe oferecendo ao Pai e todas as coisas num tributo
de louvores e glorificação, em nome do Filho e do Espírito Santo, dando graças por sermos considerados dignos de tamanho favores de sua clemência. Terminadas as orações e ações de graça, os presentes se ratificavam com amém, a palavra hebraica que significa assim seja. Terminada a ação de graças do presidente e ratificada pelo povo, os chamados diáconos distribuem entre os presentes o pão eucarístico e o vinho. Eucaristia em grego significa agradecer, tá? Eucaristia é agradecer em grego. E o vinho com água que levam depois também aos ausentes. Aí, primeira ata. Justino acrescenta a ata. No dia denominado Dia do Sol, há uma reunião de todos aqueles que vivem tanto nas cidades como no campo. 2. A leitura. Ali se dá a leitura das memórias dos apóstolos ou das escrituras dos profetas, até onde o tempo permitir. Então, o culto não tinha hora para terminar. Era um culto que ficava o tempo que era necessário. Terminada a oração, do modo como foi dito, trazem-se o pão com água e vinho. O presidente dirige a Deus a oração e ações de graça, e o povo aquece com aclamação. Amém. Aí vem, no caso, Santa Ceia, doxologia. Agora, essa parte aqui do culto. Dentro do culto, isso aqui, ó, social. E se procede à distribuição dos elementos eucarísticos, entre todos, enviando-se também mediante a diáconos que estão ausentes. 6. O ofertório. Os irmãos que estão na abundância e querem dar, dão cada qual conforme lhe prouver. A distribuição. O dinheiro recolhido é entregue ao presidente, que reparte entre os órfãos, viúvas, doentes e indigentes. A distribuição ainda. Presos e transeuntes, de todos aqueles que necessitam de ajuda, ele é o protetor. Olha que interessante. Sabe o que eles faziam? O ofertório? As pessoas vinham à frente, traziam as ofertas, colocavam no pé do dirigente, ele pegava aquelas ofertas e dizia assim, eram duas frases. Primeira frase, quem tem para ofertar, traz aqui na frente. A pessoa trazia. Agora, quem está precisando, pegue aqui na frente. Então, um grupo trazia e colocava, outro grupo vinha e pegava. E o que sobrava, levava às comunidades. Eu não sei se pode fazer isso hoje. Como é que seria num culto de domingo, se o pastor falar, vamos arrecadar aqui agora, e quem precisar vem na frente buscar agora. Eu não sei como é que funcionaria em termos de cultura atual, mas era isso que eles faziam naquela época lá. Qual que é o modelo aí? Esse modelo perdurou por quase 1000 anos. E depois houve alterações significativas, até temos hoje muitos modelos de liturgia. O mais difícil é ver formas que se distanciam da ortodoxia, né? Isso é difícil ver, né? Que fica bem distante. Qual que é a mudança aí? Durante a primeira parte do ano 1000, as cartas apostólicas tornaram-se encíclicas papais, tá vendo? A igreja começou a perder a Bíblia, né? E o espaço delas foi aumentando dentro da cerimônia, entre elas algumas encíclicas políticas também. As encíclicas, a primeira foi a do Papa Círico, em 385 d.C., também a inclusão de sacramentos diversos, oração aos mortos, devoção às imagens, aí o trem, como diz o mineiro, aí o trem descambou, né? Entre outras e outras práticas, foi tirando simplicidade exemplar, deixando pelo Senhor Jesus Cristo e os primeiros apóstolos. Então, só recapitulando aqui agora. Jesus estabelece a primeira liturgia, ok? Aquela que nós vimos e lemos agora há pouco. Depois de Jesus, segue a era apostólica, que são os apóstolos. Depois dos apóstolos, a era patrística. Olha que interessante. Gente, mastigadinho para vocês aqui, ó. Então, nós temos a era apostólica. Aí nós temos a era patrística. Aí nós temos a era escriturística. A era da pré-reforma, a era da reforma, a era do avivamento, e a era missiológica,
A era apostólica, nós temos na era apostólica do período de Cristo, né? 33 a 65, quando morrem os apóstolos, até 90 e pouco João. A era patrística a partir do ano 100. A era escriturística a partir do ano 800. A pré-reforma a partir do 1200, com Wycliffe. 1500 a reforma. 1700 e 800 o avivamento. 1900 a missiologia. A era apostólica nos traz a liturgia de Jesus, lá na Santa Ceia. A era patrística é essa era que nós acabamos de ler aqui agora. Lia o didaquê, havia uma oração, a administração, a Santa Ceia, recebimento de oferta, a distribuição logo em seguida, e, por final, o cântico. Na era escriturística, nesse período aqui, a igreja vai deixar de ser perseguida no século IV, e ela começa a receber muitas influências, porque agora ela passa a ser a religião do Estado. Ela começa a receber influência de todos os povos, e ela acaba se elitizando. Daí você vai ter os grandes compositores cristãos do século XIV, Sebastian Bach, Strauss, todos eles, Vivaldi. A igreja começou a virar um palco de disputa de artes. Aquele negócio de fazer bem para Deus, fez tanto bem para Deus que começou a ter competição entre eles mesmo, o elitismo. A reforma vem e quebra isso, volta o órgão e o coral. Depois para frente, nas outras eras da igreja, vem voltando. Nós estamos agora vivendo de novo a era escriturística, que é todo mundo quer fazer melhor do que o outro e virar show e Deus fica em segundo plano. Mais ou menos isso aí. Então, essas são as eras que acompanham a igreja, ok? Muito bem. Você vai ter esses modelos. O modelo patrístico ele vai transformar-se a partir do século IX, né? Quando muitas influências vêm de fora e muda o conceito da igreja. Você vai perguntar, pastor, qual que é a liturgia hoje normal para uma igreja mais bíblica? Eu não posso dizer isso. Mudou muita coisa, tem muita coisa envolvida, seria uma outra aula. Mas o que não podemos negociar... Aí, parece que caiu aqui. Voltou? Voltou. Graças a Deus. Não pode abrir mão, é de Jesus ser adorado. Vamos para a última fase do nosso estudo. De graças a Deus, está terminando. Aleluia. Que bom. E a gente vai agora conhecer o quadrilátero da adoração. Presta atenção que essa matéria é muito importante agora. É uma parte show de bola aí do nosso ensino, ok? Obrigado, pessoal, por estarem aí, por querer aprender sobre adoração. Vocês estão dando um show de bola, viu? A turminha só quer tocar, fazer barulho, mas a parar para aprender não é fácil, não. E o nosso quadro aqui também, hoje está uma benção, Ana. O quadro internet. Ore por nós. Ok. O quadrilátero da adoração. Quadrilátero da adoração. Ok? 1, 2, 3, 4. Primeiro é o conhecimento. Conhecimento. Segundo é o sacrifício. Terceiro vem a adoração. Aí sim vem a adoração de novo. Nunca primeiro. E por último vem a cultura. É você criar uma cultura de adoração. O raso conhecimento ou falta de interesse nos privam de receber benefício de Deus, que Deus nos dá através da adoração. O quadro caiu aqui. Gente, o quadro caiu aqui. Peraí. O Luizinho colocou de manhã aí, mas não deu certo, não. Deixa eu voltar aqui, então, enquanto ele conserta para a gente ali. Desculpa. Então, vamos lá. Nós temos o conhecimento, o sacrifício, a adoração e a cultura, tá? Quando eu tenho aqui, ó, o conhecimento raso, deixa eu botar aqui no conhecimento raso. O conhecimento raso, ele me priva de receber o benefício de Deus, tá? Porque assim,
Enquanto mais eu conheço a Deus, mais eu desenvolvo a tarefa da oração. Leonardo, deixa eu ficar sem quadro agora, eu vou terminar aqui com ele. A gente fixa melhor para a próxima aula. Então, veja bem, as pessoas querem chegar no púlpito e achar que Deus vai fazer uma revelação rápida ali, flash. O conhecimento é o andar com Deus, é o crescer em discipulado, é desenvolver uma cultura de comunhão, de aproximação, de partilha, de graça, de esperança com Deus. Então, eu preciso conhecer. Escreva essa frase aí, conhecer a Deus. Escreva numa parte aí. Conhecer a Deus, glorificá-lo, conhecer a Deus, glorificá-lo, tornando-o conhecido. Conhecer a Deus, glorificá-lo, tornando-o conhecido. Essa trilogia é a essência do adorador, tá? Conhecer a Deus. Aí, quando eu conheço a Deus, eu passo a glorificá-lo. É uma mecânica, é uma engenharia. Não tente glorificar a Deus sem conhecê-lo. Conhecer a Deus, glorificá-lo. E ao glorificá-lo, eu torno ele conhecido. Certo, Gabriel? Conheço a Deus, glorifico, e quando glorifico, ele torna-se conhecido através da minha vida. Olha que bonito. Aí, então, primeiro eu tenho que conhecer. Momento que eu conheço, aí eu sacrifico. Aí vem o sacrifício aí. Deixa eu descer aqui embaixo. Aí vem o sacrifício. O fator principal do sacrifício de Jesus na cruz foi trazer de volta os filhos para o Pai e restabelecer a comunhão que Adão perdeu no Éden por causa do pecado. Então, no momento que eu conheço a Deus, eu conheço tanto a Deus que eu me decido sacrificar. Não estou falando do sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício da abnegação, das suas prioridades se é de Deus, de você matar o velho homem no altar, né? E começar a viver o novo homem, de trazer para o altar o cordeiro. A Bíblia diz lá em Gênesis que Abraão falou assim, fica embaixo dos jumentos, os jumentos estavam albardados com as coisas, né? Fica embaixo dos jumentos e eu vou subir para adorar com o menino. Por que Abraão não levou os jumentos com ele quando subiu? Porque, meu Deus, chegou até ali com o jumento. Agora tem que subir o Moriá sem jumento, carregado nas costas. É porque jumento não sobe para adorar. Jumento fica embaixo, jumento não adora. Quem que você é? Cordeiro ou jumento? O jumento fica embaixo, o jumento fica olhando, o jumento fica criticando, o jumento fica apontando. O jumento é jumento, o jumento não adora, então fica aí embaixo. Agora quem sobe é cordeiro para adorar. Quem sobe é cordeiro. E por que Abraão não levou o jumento? Porque lá em cima tinha que oferecer cordeiro. E se ele levasse jumento, ele poderia cair a tentação de colocar jumento no lugar de cordeiro. Mas tem gente sacrificando jumento hoje na igreja, no lugar de cordeiro. Meu Deus do céu. Então, o sacrifício é muito importante. E outra coisa, muito linda a ideia do leão. A gente canta muito sobre o leão, né? Maravilha. Ele é o leão do tipo de Judá. A Bíblia é enfática. Sacrifício é de cordeiro, tá? O leão vem depois. Alguém quer ser leão antes de cordeiro. Cordeiro morre, leão não morre. O leão não morreu. Cordeiro sim. Então, primeiro é cordeiro, é sacrifício, é entrega. Pode depois ser levado como leão. Aí você tem adoração. Aí sim você conseguiu chegar na adoração. Aí, mas vem a hora que agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí você passou pelo conhecimento, você se sacrificou no sentido de você se abnegar a si mesmo. E quando eu falo isso, deixa eu te colocar aqui uma coisa. Sabe aquele músico, aquele cantor, louvorista que fala assim, se der eu vou. Nós vamos ter um evento, tá assim, para louvar a Deus lá. Esse se der eu vou, tem coisa que realmente não dá. Por exemplo, eu não estava aqui na igreja domingo, eu fui pregar fora, então não pude estar, é um acaso. Uma coisa é isso, outra coisa é você podendo estar, você podia programar, mas Deus está em segundo plano. O louvor está em segundo plano. Se é quando der, se sobrar para Deus, o dia que Deus pensar assim de você, você vai penar. O dia que Deus falar assim, sobrar para você, eu te abençoo. Não vai sobrar nunca. Eu estou ocupado. Em último lugar, a cultura. O que é a cultura? Aí sim, no momento que eu conheci a Deus, que eu entendi o sacrifício que eu tenho que fazer para cultuá-lo,
eu vou atingir a adoração e isso vai se tornar uma cultura. Eu pergunto a vocês aqui, daqui 3 horas, 2 horas, alguém aqui vai precisar que alguém fique avisando para ir dormir? Tem que ter um aviso? Vai dormir, vai. Não, o seu corpo pede para dormir, né? Quando acabar aqui agora, o Leonardo vai fazer uma janta com 3 quilos só de macarrão. Ninguém precisa, ninguém precisa avisar. A fome é natural. Ei, pessoal, o que eu estou falando? A adoração tem que ser uma necessidade vital da sua vida espiritual. Não precisa ninguém pedir, implorar, avisar, empurrar. Você conhece, você sacrificou, você atingiu a adoração e você criou essa cultura. Deixa eu terminar aqui com essa última frase aqui, ó. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, frutos dos lábios que confessam o seu nome. Adorar e servir. Adorar é, antes de tudo, amar e servir. Ninguém deve servir a Deus porque tem que servir, ou porque o pastor mandou, ou ainda porque é o costume de fazer o que todos já fazem décadas. Esse não é o princípio. Tal qual a igreja primitiva, devemos fazer porque amamos ao Senhor. Então, a base nossa é o amor. Aí vem, adorar é amar. O que nos move ao altar é o amor que temos por ele. Fora disso, será apenas um litúrgico, mecânico, costumeiro, tradicionalismo, mórbido. Os princípios de adoração do NT nos levam a refletir nesta verdade. Adorar em amor, servir em amor. E aí está o implícito amor e servir a Deus. E agora servir o próximo, consequentemente também servir ao mundo. Ufa! Terminamos. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia. Eu queria abrir agora aí o fórum para quem quiser comentar algum pedaço da aula. Ou você pode fazer uma pergunta. Se a pergunta não estiver no contexto, eu não vou responder, tá? Eu estou perguntando para mim quem matou o Det Reutemann. Eu não sei quem matou o Det Reutemann. Então tem que ser pergunta que está no contexto da nossa aula. Alguma frase que você viu, que você achou interessante, algum princípio que eu coloquei no quadro, nosso quadro aqui deu um pentecostal aqui, tava tudo animado aqui, balançou e caiu. A gente vai arrumar para o próximo. O pastor Gil está aí me assistindo e vai me dar um quadro melhor agora, próxima aula. Então tá, se alguém quiser participar, colocar alguma coisa para nós aqui, por favor, pode abrir o seu áudio aí e dar a sua participação. Que seja de 1 minuto, no máximo 2, tá? Por causa do nosso tempo, tá bom? Vamos lá. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Maicon, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, muito prazer poder participar Você está dessa onde, aula. Maicon? Eu estou em Goiânia. Eita, um abraço aí para Goiânia, povo abençoado. Obrigado, Obrigado, Maicon. pastor. Pastor, não é nem tanto uma pergunta, mas acaba sendo uma pergunta, né? Mas depois dessa aula que nós tivemos, uma aula muito esclarecedora, mas por que a igreja brasileira confunde muito ainda com música? Porque, biblicamente falando, são palavras que não são sinônimas. Biblicamente falando, dentro do português, são palavras sinônimas. Mas por que a igreja brasileira tem essa deficiência? É por causa do analfabetismo bíblico? É preguiça de estudar? O que, pastor? Você Qual fala seria a palavra qual música. seria o seu... porque adoração é uma coisa, música é outra. Sim, E é porque falhou por aí. que a igreja Por que a igreja brasileira ainda tem essa deficiência? Depois de anos de estudos, acesso à informação, porque se nós estivéssemos falando aí de 20, 30 anos atrás, ok, né? Acesso à informação não era há 20 anos atrás igual é hoje. Mas hoje nós temos Google, nós temos Chat GPT, nós temos um monte de coisa, livros, enfim, por que ainda assim a igreja tem essa deficiência, pastor? Ok. Na verdade, a palavra música, nem na Bíblia ela está, né? A palavra música vai aparecer no 2º século, na Septuaginta, segundo século antes de Cristo, quando os eruditos lá de Alexandria, eles traduzem a Torá para o grego. E para facilitar, a palavra aparece música, eles usam como se fosse adoração, porque na Bíblia está adoração, exaltação, louvor, ação de graça, menos a palavra música.
porque a palavra música provém do vocabulário grego, que é as musas que vinham do Olimpo para alegrar o coração dos deuses. E Deus jamais iria comparar o seu louvor à música. Mas por tradução, apareceu a palavra. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a igreja brasileira, não digo só brasileira, em termos mundial também, falta muito esse trabalho que a gente está fazendo aqui de base, de orientação, de teologia da adoração. A gente conhece muito liderança, modo de fazer, técnicas vocais, técnica instrumental, estilo, mas poucos param para analisar a raiz em si da situação. Então, Michael, na verdade, é um problema cultural. Quando eu coloquei a questão do conhecimento, é exatamente para isso. Você falou em Google, em ChatGPT, essas coisas aí e tal, mas é preciso que a liderança possa, de certa forma, evocar esses valores, né? Evocar esse. Eles preferem acontecer o problema para depois criticar e punir as pessoas do que ensinar antes de acontecer. Então, essa é a nossa proposta da escola de oração. A gente não tem toda a verdade, porque toda a verdade é a Bíblia. A gente segue a palavra, ela tem a verdade. Mas o que nós pudermos contribuir para mudar essa mentalidade vai ser maravilhoso. E muitas vezes eu vejo que músicos, né, e louvoristas, eles querem passar a sua individualidade, que eu acho muito importante. Aqui temos músicos ótimos aqui no nosso grupo, mas a gente precisa entender que aquele momento é para o Senhor, né? Aquilo é para o Senhor. Quando começo a fazer em direção a mim, eu fico muito antropólogo, um louvor antropológico. E não é isso que Deus quer. Pode tocar bem, cantar bem, fazer bem, acontecer, mas que o teor da adoração seja o maior sentido da nossa vida. Então, o que falta, Michael, realmente é o que vamos fazer aqui agora. Parar, pensar, estudar e mudar nosso modo de fazer as coisas, entendeu? Perfeito, pastor. Perfeito. Obrigado. Obrigado a Muito você, Michael. obrigado. Mas alguém Quando quer vai ser a participar? próxima? A próxima? Ó, as nossas aulas acontecem sempre na última segunda-feira do mês. Sempre na última segunda-feira do mês. Essa escola já tem mais de 3 anos que a gente dá aula com ela, sabe? Então é muito importante. São N temas, meu Deus do céu, muita coisa. É só teologia da adoração. Coisa profunda assim para você. Então, próxima segunda-feira, a última segunda-feira do mês, e no caso agora de abril, né? Vai ter uma outra escola. E você vai receber agora um certificado dessa aula. Mas quando você concluir aí suas 12 aulas, acho que 12 ou 15, você recebe o diploma de especialização em MLA, né? Que é música, louvor e adoração. Mas eu sei que não é uma preocupação sua aqui. A preocupação aqui é crescer, é aprender e fazer melhor, né? Mas alguém Amém. quer participar aí? Pode falar. Obrigado, Michael. Pastor, eu hoje teve a explicação do que eu costumo ouvir no louvor. Quando chega assim um momento daquela atmosfera de louvor, normalmente, não todos os cultos, mas assim, em muitos cultos, quando a presença está muito forte, acontece o que você explicou, da gente ouvir. Eu fico até confusa se eu não estou ouvindo um coral. Desculpa, irmão, caiu a conexão aqui, tá muito fraca aqui a conexão. Tranquilo. Conseguiu ouvir alguma coisa? Sim, o louvor, quando acontece, você consegue ouvir algo além daquele louvor que está ali por causa da presença de Deus. É isso. E aí a sua explicação hoje foi fantástica, porque eu sei que é algo sobrenatural de Deus, mas a sua explicação foi muito boa, porque completou o meu entendimento. Muito bom, obrigada. Amém, minha irmã. Você fala de onde? Eu sou a Fernanda. Fernanda do Pastor Eligada. Ô, Fernanda, beleza. Mas, Fernanda, peraí, mas faz quanto tempo que... Amém, Deus abençoe. Não vou nem falar quantos anos que não se vê, porque... Mas tá bom. Bom te ver, então. Glória a Deus, Fernanda, pela sua vida. Seu pai me ensinou muito. Eu tenho muita saudade dele. Quem mais quer participar com a gente? Obrigado. Quem mais quer participar com a gente aí? Estamos ainda com alguns minutinhos aqui. Rapidinho, Michael, novamente. Bora, Michael. É que eu me lembrei de uma experiência. Eu fui ministrar dia 7 de setembro, ano passado, em Curitiba.
E aí recaiu justamente sobre esse exemplo que a irmã Fernanda acabou de falar, explicação que o senhor falou. Algumas pessoas no culto, não só eu, mas outras pessoas relataram que no momento do louvor, né, que nós atraímos a presença através da música, que a música tem essa finalidade, ela invoca aquilo que ela adora, pessoas começaram a ouvir barulho de chofar no culto. Eita! E as pessoas Aleluia. procurando o que era aquilo, que barulho era aquele, e o pastor, que é apóstolo, né, ele era uma igreja apostólica, ele sabia, ele só nunca tinha utilizado na igreja. Então, quando a presença ela é manifestada na igreja através da música, com a adoração, realmente a atmosfera ela é outra e parece que tem mais instrumentos, mais vozes, mais é É, incrível. e você não precisa forçar a igreja, né? Aquele negócio Exato, forçado. Gente, natural. glorifica, levanta a mão. É É natural. espontâneo. É. Eu costumo dizer que a presença de Deus, ela me puxa. No caso, quando chegar na glória aquele dia, não vai precisar um anjo falar assim, gente, agora adora. Não, quando você vê a glória dele, você não vai parar de olhar e dizer santo, é maravilhoso, é grande. Você não vai conseguir fazer outra coisa. Alguém diz, pastor, o céu vai ser aquele sanatório, todo mundo de branco assim, santo, santo. Não, não. Quando você vê a glória dele, a glória dele vai te impulsionar. E você não vai querer ir para outro lugar nos próximos 300 mil anos. E ficar olhando e dizendo, é santo, é maravilhoso, é grande, é digno. É isso aí. É isso aí. É o que falta. Quem mais quer participar? Temos um tempinho ainda aí. Temos ainda uns 5 minutinhos. Vai dar 9 horas. A gente vai um pouquinho, 9h05, 9h10, tá bom. Vamos terminar aqui porque o Leonardo precisa jantar. Vamos lá? Alô, Opa! Pastor alegria, Gilberto, homem uma de Deus. alegria poder ouvir essa voz aí, essa nova, sendo abençoado aqui em Balneário Camboriú com a sua vida, com o seu jeito de ser, simples, porém profundo e com autoridade, pela intimidade que você tem com Deus e pelo amigo que você é. Parabéns aí, irmão. Que Amém. essa seja aqui na nossa cidade a primeira de muitas. Amo você e fui edificado. Sempre, sempre tem coisas novas aí, né? Deus Obrigado, abençoe, mano. parabéns. Amém. Obrigado aí. Pô, é um incentivo para continuar, né, Léo? É um incentivo para Firme. continuar. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Pastor Gil me Valeu, recebeu mano. aqui com muita alegria. A gente está aqui comungando o ministério junto aí, levando aí a bandeira do evangelho. Estou muito feliz pela parceria, né? Estamos juntos aí. Obrigado, pastor Gil. Glória a Deus. Amém. Certo, Samara. Vamos lá, pessoal. Só mais uma participação para a gente encerrar. Amém? Alguém mais quer